Emile Cioran não escreveu para salvar ninguém. Escreveu para acordar quem ainda dormia dentro de si. Este não é um roteiro sobre morte, nem sobre esperança, nem sobre superação. É sobre o momento exato em que o ser humano percebe que não existe uma justificativa final para estar aqui. Quando todas as narrativas caem, quando Deus se cala, quando o progresso soa como piada e o futuro perde o brilho, resta apenas o eu nu diante do absurdo. Para Cioran, desistir de si não é covardia, é lucidez extrema. É o instante em que o sujeito continua respirando, andando, falando, mas já não acredita em nenhuma história que conte para si mesmo. Não se trata de morrer, mas de sobreviver sem ilusão. Este vídeo não oferece saída, oferece clareza, porque às vezes enxergar o vazio é o único gesto honesto que ainda resta. Emile Cioran começa sempre do mesmo ponto: o colapso silencioso do eu. Antes de qualquer sistema filosófico, antes de qualquer teoria, existe um instante íntimo e irreversível em que o indivíduo percebe que não há fundamento último para existir. Não é uma crise emocional passageira, não é tristeza, não é depressão clínica, não é trauma isolado. É uma revelação. Cioran descreve esse momento como uma lucidez corrosiva, uma espécie de despertar negativo em que todas as justificativas que sustentavam a vida começam a ruir ao mesmo tempo. O trabalho perde sentido, os relacionamentos se mostram frágeis, os ideais revelam-se construções frágeis. E até mesmo a ideia de identidade pessoal passa a parecer uma ficção mal sustentada. O eu, que antes parecia sólido, coerente e contínuo, começa a se dissolver. Não há explosão dramática, não há grito, não há cena épica. O colapso do eu em Cioran é silencioso, quase elegante. A pessoa continua vivendo, mas algo essencial já morreu. É nesse ponto que surge a noção central de desistência ontológica. Não se trata de tirar a própria vida, mas de retirar da vida qualquer pretensão de sentido absoluto. O sujeito permanece biologicamente ativo, socialmente funcional, mas espiritualmente desarmado. Todas as ilusões caem. A ilusão de destino, a ilusão de progresso pessoal, a ilusão de que a vida conduz a algum tipo de conclusão significativa. Para Cioran, o erro fundamental da humanidade foi levar a existência a sério demais. Criar justificativas grandiosas para algo que, no fundo, não exige explicação alguma. A lucidez começa quando o indivíduo aceita que viver não responde a nenhuma pergunta maior. Esse reconhecimento não traz paz, mas traz precisão. O eu, que antes se via como centro do mundo, passa a se enxergar como um acidente biológico, um excesso da matéria, uma consciência sem função cósmica. Cioran rejeita qualquer tentativa de resgate desse eu. Não há terapia, não há fé, não há engajamento político ou social capaz de devolver dignidade metafísica à existência. Toda tentativa de reconstrução é, para ele, uma recaída na ilusão. Por isso, desistir de si não é um ato impulsivo, mas um processo gradual de desidentificação. O indivíduo deixa de se levar a sério. Deixa de acreditar que sua história pessoal possui importância objetiva. Deixa de se ver como protagonista de algo maior. Esse abandono do eu não é destrutivo no sentido vulgar, é desinflador. O ego, inflado por expectativas e narrativas, é lentamente esvaziado. O sujeito continua sentindo dor, prazer, tédio e cansaço, mas sem atribuir a essas experiências um valor transcendente. Para Cioran, essa é a única postura intelectualmente honesta diante da condição humana. Todo discurso de propósito é uma construção artificial criada para suportar o peso da consciência. A consciência, para ele, é uma maldição evolutiva. Os animais vivem sem se perguntar por quê. O homem, ao desenvolver a consciência reflexiva, condenou-se a buscar justificativas que não existem.
O colapso do eu ocorre quando essa busca é abandonada. Não porque foi bem-sucedida, mas porque foi reconhecida como inútil. Esse abandono não conduz automaticamente ao desespero absoluto. Pelo contrário, Cioran afirma que o desespero verdadeiro só existe enquanto ainda há esperança. Quando a esperança é abandonada, resta uma forma estranha de leveza amarga. Nada mais precisa ser provado, defendido ou conquistado. A vida deixa de ser um projeto e passa a ser apenas um fato. Um fato incômodo, absurdo, muitas vezes intolerável, mas ainda assim um fato. O sujeito que desistiu de si não espera mais redenção, não busca mais reconhecimento, não tenta mais justificar sua dor como etapa de algo maior. Ele apenas atravessa os dias com uma lucidez ferina, observando a si mesmo e aos outros como quem observa uma encenação trágica sem roteiro final. Cioran insiste que essa postura não é niilismo simplório. O niilista ainda se revolta contra o vazio, ainda exige que o mundo tivesse sentido. A desistência ontológica é mais radical. Ela não exige nada. Não cobra do mundo coerência nem justiça. Ela aceita o absurdo sem tentar superá-lo. O eu colapsa porque percebe que sua existência nunca esteve garantida por nada, além de uma cadeia aleatória de causas biológicas e históricas. Não há missão, não há vocação, não há essência a ser realizada. O indivíduo não falhou em se tornar algo. Simplesmente nunca houve algo a se tornar. Essa percepção é devastadora para qualquer filosofia otimista, para qualquer psicologia motivacional, para qualquer narrativa de superação. Cioran não escreve para curar, escreve para desmantelar. Ele acredita que a honestidade intelectual exige encarar a inutilidade da existência sem anestesia. A desistência de si, nesse sentido, é um gesto de higiene espiritual. O sujeito para de intoxicar a própria consciência com narrativas reconfortantes. Ele aceita que viver é um escândalo sem explicação. A lucidez, então, não salva, mas impede a mentira. Essa é a base de toda a filosofia cioraniana. Permanecer vivo sem trair a verdade do absurdo. Não porque a vida mereça ser preservada, mas porque a lucidez não precisa de justificativa para continuar respirando. Parte 1 estabelece assim o alicerce do roteiro. O colapso do eu como despertar, a desistência de si como clareza extrema e a recusa radical de qualquer sentido imposto à existência. O abandono ontológico se aprofunda e revela seu aspecto mais perturbador, a percepção de que a consciência é um erro sem correção possível. Para ele, não foi o sofrimento que tornou a vida insuportável, mas a lucidez. Sofrer é um dado comum a todos os seres vivos. O que torna o humano trágico é saber que sofre, saber que existe, saber que tudo isso é inútil e ainda assim continuar existindo. Cioran vê a consciência como uma falha evolutiva, um excesso que não trouxe salvação alguma, apenas a capacidade de perceber o vazio. Enquanto o animal vive imerso no fluxo da vida sem se interrogar, o homem interrompe esse fluxo com perguntas que não têm resposta. É nesse ponto que a desistência de si deixa de ser apenas uma reação individual e passa a ser uma posição filosófica radical. Desistir de si é reconhecer que a consciência não conduz à verdade última, mas ao colapso de todas as verdades possíveis. O eu, quando iluminado pela lucidez extrema, percebe que não passa de um hábito mental, uma repetição de memórias, expectativas e impulsos biológicos. Não há núcleo sólido, não há essência, não há centro. Essa percepção dissolve qualquer tentativa de construir uma identidade estável. Para Cioran, a identidade é uma ficção necessária para a convivência social, mas insustentável sob análise profunda.
Quando alguém se observa com honestidade brutal, percebe que muda constantemente, que se contradiz, que não controla seus próprios pensamentos e que sua suposta vontade é atravessada por forças que não escolheu. O eu entra em colapso porque percebe que nunca foi soberano. Essa constatação destrói a base de qualquer projeto existencial clássico. Não há como se realizar quando não há um si mesmo fixo a ser realizado. Não há como encontrar propósito quando a própria ideia de propósito se mostra artificial. Cioran ironiza a obsessão humana por sentido, tratando-a como uma muleta metafísica para suportar o peso de estar vivo. Para ele, o sujeito lúcido percebe que o universo não exige explicação e que a tentativa de explicá-lo nasce apenas da angústia humana diante do nada. Essa angústia, porém, não conduz necessariamente ao desespero teatral. Ela pode conduzir a uma forma seca de clareza. O abandono ontológico não é um colapso emocional, mas uma deserção silenciosa. O indivíduo continua participando do mundo, mas sem investir crença real em nada. Trabalha, fala, interage, mas tudo isso ocorre sob a consciência de que são apenas gestos provisórios, sem fundamento último. Essa postura gera um tipo específico de solidão. Não a solidão de quem está isolado, mas a solidão de quem não acredita mais no jogo que todos continuam jogando. Cioran descreve esse estado como uma convivência permanente com o vazio, não como inimigo a ser vencido, mas como condição básica da existência. O erro das filosofias tradicionais, segundo ele, foi tentar resolver o vazio em vez de habitá-lo. Religiões tentaram preenchê-lo com Deus, ideologias com progresso, psicologias com adaptação, mas todas falharam porque partiram da premissa equivocada de que o vazio é um problema. Para Cioran, o vazio é o dado mais honesto da condição humana. A desistência de si consiste em parar de lutar contra esse dado. Não há reconciliação, não há síntese, não há redenção. Há apenas a aceitação amarga de que existir é um excesso injustificado. Esse reconhecimento, paradoxalmente, pode gerar uma forma peculiar de liberdade negativa. Ao abandonar as ilusões de sentido, o sujeito deixa de se cobrar coerência, sucesso, felicidade ou evolução. Ele não precisa mais corresponder a nenhuma narrativa externa ou interna. A vida deixa de ser um tribunal e passa a ser apenas um intervalo entre dois nadas. Cioran não romantiza esse estado. Ele reconhece que ele é pesado, corrosivo e muitas vezes insuportável, mas insiste que é preferível a mentira reconfortante. A lucidez, para ele, vale mais do que qualquer promessa de felicidade. Parte 2 do roteiro aprofunda, assim, a ideia de que desistir de si não é desistir da vida, mas desistir das ilusões que tornam a vida suportável à custa da verdade. É a passagem do colapso inicial do eu para a convivência consciente com o vazio, onde a existência continua, não porque faz sentido, mas porque nem mesmo o absurdo exige uma conclusão. A desistência ontológica deixa de ser apenas um estado interno e passa a afetar radicalmente a forma como o indivíduo enxerga o tempo, a história e qualquer ideia de progresso. Para ele, o maior equívoco da civilização foi acreditar que o tempo conduz a algo, que a história possui direção e que o amanhã carrega uma promessa implícita de melhoria. Essa crença não nasce da observação honesta do mundo, mas do medo humano de admitir que tudo se repete sem finalidade. Quando o eu colapsa, também colapsa a fé no futuro. O sujeito lúcido percebe que o tempo não redime, apenas consome. Cada projeto humano, quando observado em perspectiva ampla, revela-se transitório, frágil e condenado ao esquecimento. Cioran vê na obsessão pelo futuro uma fuga do presente insuportável. O amanhã funciona como anestesia metafísica. As pessoas suportam o agora
porque acreditam que algo melhor virá depois. Essa crença sustenta ideologias, religiões, promessas de carreira, discursos de desenvolvimento pessoal e narrativas coletivas inteiras. A desistência de si exige romper com essa anestesia. Não há vir a ser que salve o ser. Não há culminação, não há clímax existencial. O tempo não conduz à realização, apenas à exaustão. Essa percepção destrói a lógica da esperança, mas também desmonta o desespero tradicional. O desesperado clássico ainda sofre porque espera algo e não alcança. O sujeito que abandonou ontologicamente o eu não espera mais nada do tempo. Ele não vê o futuro como ameaça nem como promessa, apenas como continuação automática de um absurdo já conhecido. Cioran afirma que a história humana é um acúmulo de ilusões fracassadas, cada época acreditando ter encontrado o sentido que a anterior não teve. Todas falharam. O progresso técnico não trouxe progresso existencial. O avanço científico não respondeu à pergunta fundamental: por que existir? Apenas multiplicou distrações. A lucidez consiste em perceber que a história não é uma marcha, mas uma repetição disfarçada. Guerras mudam de nome, impérios mudam de rosto, ideologias mudam de vocabulário, mas a estrutura trágica permanece intacta. O homem continua sofrendo, desejando, frustrando-se e morrendo sem justificativa. Ao abandonar o eu, o sujeito também abandona a crença de que sua vida participa de algo maior. Ele deixa de se ver como engrenagem necessária de uma narrativa histórica. Isso não gera revolta heróica, mas indiferença lúcida. A história perde sua aura sagrada e se torna apenas um espetáculo grotesco de pretensões humanas. Cioran observa esse espetáculo com ironia amarga. Ele não propõe fuga, revolução ou engajamento redentor. Propõe distância interior. O indivíduo continua vivendo no tempo, mas não se deixa hipnotizar por ele. Ele sabe que cada conquista será anulada, cada vitória esquecida, cada sentido corroído. Essa consciência dissolve a urgência artificial imposta pela sociedade do desempenho. Não há mais necessidade de aproveitar o ponto do tempo, construir legado ou deixar marca. Tudo isso são estratégias contra o terror do desaparecimento. O sujeito que desistiu de si aceita o desaparecimento como destino natural. Não busca a eternidade simbólica. Não deseja ser lembrado. A memória coletiva é apenas mais uma ilusão contra o nada. Essa postura gera um tipo específico de tédio metafísico. Não o tédio banal da falta de estímulo, mas o tédio de quem já viu o fundo do jogo. Cioran descreve esse estado como uma exaustão sem drama. Nada mais surpreende, nada mais entusiasma profundamente, porque tudo já foi reconhecido como variação do mesmo vazio. Esse tédio não é doença, é consequência lógica da lucidez. A sociedade tenta curá-lo com entretenimento, produtividade e autoafirmação. Mas todas essas tentativas falham porque atacam o sintoma, não a causa. A causa é a consciência sem ilusão. Parte 3 aprofunda, assim, a ruptura definitiva com o tempo como promessa e com a história como sentido. O abandono ontológico se manifesta na recusa silenciosa de participar da farsa do progresso, na percepção de que nada caminha para lugar algum e de que viver é atravessar o tempo sem esperar dele qualquer absolvição. O sujeito permanece, não porque acredita no amanhã, mas porque nem mesmo o vazio exige pressa para terminar. A desistência ontológica atinge o território mais sensível do pensamento de Cioran, a relação com a esperança e com a ideia de salvação, seja ela religiosa, moral ou psicológica. Para ele, a esperança é o instrumento mais sofisticado de auto-engano já criado pelo ser humano. Não porque prometa algo falso apenas no conteúdo, mas porque estrutura toda a relação do sujeito com o tempo de maneira fraudulenta. A esperança projeta sentido onde não há,
alonga artificialmente a tolerância ao sofrimento e impede o colapso definitivo das ilusões. Cioran afirma que enquanto alguém espera, ainda está preso à lógica da justificativa. Esperar é admitir que a existência precisa ser redimida por algo que ainda não aconteceu. A desistência de si exige justamente a destruição dessa expectativa. Não se trata de substituir uma esperança por outra mais modesta, mas de eliminar a própria necessidade de esperar. O sujeito lúcido não aguarda melhora, cura, iluminação ou reconciliação. Ele reconhece que a condição humana não é um problema a ser resolvido, mas um escândalo a ser suportado sem mentiras. Nesse ponto, Cioran se distancia tanto da religião quanto das psicologias modernas. A religião promete sentido transcendental. A psicologia promete adaptação funcional. Ambas partem do pressuposto de que a vida deve fazer sentido para ser suportável. Cioran inverte essa lógica. A vida é suportável apenas quando se aceita que não faz sentido. Toda tentativa de dar significado à dor é para ele uma forma de violência simbólica contra a lucidez. Sofrer por algo é pior do que sofrer sem motivo, porque transforma o sofrimento em instrumento. A esperança é cruel porque adia o colapso do eu, prolongando a dependência de narrativas reconfortantes. O sujeito que desiste de si não busca consolo. Ele rejeita o consolo como forma refinada de mentira. Isso não significa que ele se torne indiferente ou anestesiado. Pelo contrário, ele sente tudo com maior nitidez, mas sem a expectativa de que esses sentimentos o conduzam a algum lugar. Cioran descreve esse estado como uma lucidez sem abrigo. Não há promessa que proteja, não há sentido que ampare. O indivíduo permanece exposto ao absurdo, sem qualquer estrutura de proteção simbólica. É por isso que poucos suportam esse caminho. A maioria prefere o auto-engano honesto à verdade insuportável. Cioran não condena essa escolha, apenas a descreve com ironia amarga. Ele reconhece que a sociedade só funciona porque a maioria acredita em algo. Progresso, amor redentor, carreira, espiritualidade, família, legado. Sem essas crenças, o mundo entraria em colapso. A desistência ontológica, portanto, não é um projeto coletivo, mas uma experiência solitária. Quem abandona a esperança se torna estrangeiro no próprio tempo. Ele passa a observar os outros como quem observa uma peça trágica encenada com convicção excessiva. A fé alheia, seja religiosa ou secular, não provoca raiva, mas estranhamento. Cioran afirma que a esperança cria uma relação neurótica com a existência, porque transforma o presente em simples meio para um fim inexistente. O sujeito deixa de viver o agora e passa a tolerá-lo em nome de um futuro imaginado. Ao abandonar a esperança, o indivíduo é forçado a encarar o presente em sua nudez brutal. Não há promessa que suavize o instante. Isso gera um tipo de presença amarga, mas radicalmente honesta. O agora deixa de ser etapa e passa a ser tudo o que existe. Essa consciência não gera plenitude, mas elimina a mentira do ainda não. Para Cioran, a esperança é responsável por grande parte da frustração humana. Não porque as pessoas esperam demais, mas porque esperam algo. A desistência de si rompe essa dinâmica. O sujeito não exige que a vida seja justa, boa ou significativa. Ele aceita que a existência é um fato sem justificativa e que qualquer exigência feita a ela é projeção humana. Esse abandono da esperança também redefine a relação com o sofrimento. O sofrimento deixa de ser interpretado como teste, punição ou etapa de crescimento. Ele passa a ser apenas sofrimento, cru, sem lição, sem finalidade. Essa visão é insuportável para quase todos, mas Cioran insiste que é a única intelectualmente honesta. A esperança transforma o sofrimento em narrativa,
A lucidez o mantém como dado. Parte 4 do roteiro consolida, assim, a ruptura definitiva com qualquer forma de salvação. A desistência ontológica se revela como recusa radical da esperança, não por desespero, mas por clareza. O sujeito permanece vivo sem esperar nada da vida, não porque se resignou, mas porque deixou de exigir dela aquilo que ela nunca prometeu. O pensamento de Cioran avança para uma consequência inevitável da desistência ontológica. A transformação radical da relação do indivíduo com a dor, o sofrimento e a própria ideia de resistência. Para ele, a maioria das filosofias falha porque tenta ensinar como suportar a vida, quando o verdadeiro problema está em explicar por que deveríamos suportá-la. O sujeito que abandona o eu não busca mais força, resiliência ou sentido no sofrimento. Ele percebe que resistir é apenas prolongar a permanência num erro sem fundamento. Cioran não glorifica a dor, mas tampouco a trata como inimiga a ser vencida. A dor é simplesmente uma condição do estar vivo consciente. O erro humano foi transformá-la em algo que exige interpretação. Religiões falam em provação, psicologias em aprendizado, discursos motivacionais em crescimento. Para Cioran, tudo isso são tentativas desesperadas de tornar o sofrimento aceitável, quando ele é, por natureza, inaceitável. A lucidez começa quando se reconhece que a dor não ensina nada além da própria dor. O sujeito que desistiu de si abandona a expectativa de que o sofrimento o torne melhor, mais forte ou mais profundo. Ele aceita que sofrer é apenas sofrer. Essa aceitação não traz conforto, mas elimina a mentira. Cioran vê na obsessão contemporânea pela superação um sintoma de horror ao vazio. Superar implica que havia um objetivo oculto, uma narrativa positiva escondida por trás da dor. A desistência ontológica destrói essa lógica. Não há o que superar, porque não há o que alcançar. O sofrimento não conduz a nada. Ele apenas acontece. Essa visão desmonta o heroísmo existencial. O sujeito lúcido não se vê como guerreiro da vida, nem como vítima trágica. Ele se vê como alguém exposto a um processo que não escolheu e que não promete compensação. Essa percepção altera profundamente a forma como a dor é vivida. Ela deixa de ser dramatizada e passa a ser observada. Não com frieza clínica, mas com um distanciamento amargo. O indivíduo sente dor, mas não constrói identidade a partir dela. Não se define como alguém que venceu, nem como alguém que perdeu. Cioran afirma que a identidade baseada no sofrimento é tão ilusória quanto a identidade baseada no sucesso. Ambas são tentativas de dar forma narrativa a algo que não possui estrutura. A desistência de si implica também abandonar o orgulho de resistir. Resistir passa a parecer apenas mais uma forma de apego à vida. O sujeito lúcido não resiste nem se entrega. Ele suporta. Suportar não é virtude, é condição. É atravessar os dias sem exigir deles justificativa. Esse estado gera uma estranha neutralidade ética. O indivíduo não se vê mais obrigado a justificar suas escolhas como corretas ou erradas em termos absolutos. Ele age por impulso, hábito ou necessidade, sem acreditar que isso o aproxima ou o afasta de algum ideal. Cioran observa que a moral tradicional depende da crença em sentido. Sem sentido, a moral perde seu fundamento transcendental e se reduz a convenções práticas. Isso não leva automaticamente à crueldade, mas à indiferença metafísica. O sujeito que desistiu de si não se sente chamado a salvar o mundo, nem a se sacrificar por ele. Ele reconhece que o mundo sempre foi um campo de sofrimento aleatório. Essa lucidez não produz cinismo ativo, mas um cansaço profundo. Um cansaço que não se resolve com descanso, porque não é físico. É um cansaço de existir. Cioran descreve esse cansaço como o estado mais honesto da consciência humana.
Não o cansaço de quem falhou, mas de quem entendeu. Esse cansaço não busca cura. Ele convive com o sujeito como uma sombra constante. A sociedade tenta combatê-lo com estímulos, produtividade e promessas. Mas todas essas tentativas falham porque ignoram a origem do problema. A origem é a consciência sem ilusão. Parte 5 do roteiro aprofunda, assim, a relação entre desistência ontológica e sofrimento, mostrando que abandonar o eu significa abandonar também a esperança de que a dor tenha função, valor ou finalidade. O sujeito permanece vivo não porque encontrou força, mas porque até mesmo desistir totalmente exige uma energia que ele já não acredita possuir. Ele continua não por heroísmo, mas por inércia lúcida, atravessando a existência sem resistência e sem redenção, apenas com a clareza amarga de quem já não espera nada da própria dor. A desistência ontológica em Cioran alcança seu ponto mais inquietante ao redefinir a própria ideia de ação. Se não há sentido, se não há finalidade, se não há salvação, por que continuar agindo? Para Cioran, essa pergunta não exige resposta prática, porque a ação humana nunca foi guiada por fundamentos racionais profundos, mas por automatismos biológicos, hábitos sociais e impulsos inconscientes. O erro foi acreditar que agir exige crença. A desistência de si dissolve essa ilusão. O sujeito continua agindo, não porque acredita em algo, mas porque a vida o empurra mecanicamente para frente. Comer, trabalhar, falar, mover-se não são decisões existenciais, mas reflexos. A lucidez não paralisa, ela apenas retira a nobreza artificial da ação. Cioran insiste que a maior mentira da filosofia ocidental foi elevar a ação à categoria de virtude suprema. Agir, produzir, transformar o mundo tornaram-se imperativos morais. Para ele, isso revela o pânico humano diante da passividade, que é percebida como proximidade excessiva do nada. O sujeito que desistiu de si não se sente obrigado a agir para justificar sua existência. Ele age porque está vivo, não para provar que viver vale a pena. Essa diferença é crucial. Quando a ação deixa de ser justificação, ela perde o peso moral que a esmagava. O indivíduo não se vê mais como agente histórico, nem como responsável por corrigir o mundo. Ele se move dentro dele como quem atravessa uma paisagem estranha, sem missão e sem destino. Cioran descreve essa postura como uma forma de desengajamento interior. Não se trata de abandonar o mundo fisicamente, mas de retirar dele qualquer investimento metafísico. O sujeito continua cumprindo papéis sociais, mas sem acreditar neles. Ele não espera que suas ações tenham consequências últimas. Não acredita em impacto duradouro, nem em legado. Isso gera uma forma singular de liberdade negativa. Livre não para criar sentido, mas livre da obrigação de criá-lo. Essa liberdade é amarga, porque não oferece entusiasmo nem direção, mas é radicalmente honesta. O sujeito não se engana mais achando que suas ações o aproximam de alguma plenitude futura. Ele age no presente porque o presente é tudo o que existe. Cioran critica duramente as filosofias da praxis que transformaram a ação em substituto de Deus. Quando Deus morreu, o homem colocou no lugar a história, o progresso, a revolução, a produtividade. Todas essas formas de ação carregam a mesma estrutura religiosa, prometem redenção futura. A desistência ontológica rompe com essa estrutura. O sujeito não age para salvar o mundo nem a si mesmo. Ele age por inércia vital, por necessidade imediata, por conveniência momentânea. Isso não o torna apático, mas o torna lúcido. A apatia ainda carrega ressentimento. A lucidez carrega aceitação amarga. Cioran observa que essa postura é quase impossível de sustentar por muito tempo, porque a sociedade inteira é construída para reativar a crença na ação significativa. Desde a infância,
Somos treinados para acreditar que devemos fazer algo de nós mesmos. A desistência de si é uma deserção silenciosa desse treinamento. O indivíduo deixa de se perguntar: o que devo fazer da minha vida? E passa a viver sem essa pergunta. Isso não gera paz, mas elimina a angústia artificial criada pela exigência de sentido. A ação torna-se menor, mais modesta, mais contingente. O sujeito não busca grandes gestos, nem grandes decisões. Ele desconfia de tudo o que se apresenta como grandioso. Para Cioran, o trágico não está em agir pouco, mas em agir acreditando demais. A crença é o veneno. A lucidez, embora dolorosa, é o antídoto. Parte 6 mostra que desistir de si não leva à imobilidade, mas a uma forma desmitificada de ação, onde o sujeito continua vivendo, fazendo e reagindo, porém sem a ilusão de que essas ações possuam um significado último. Ele age porque ainda está aqui, não porque acredita que estar aqui seja justificável. A reflexão de Cioran mergulha no ponto em que a desistência ontológica revela sua dimensão mais íntima e mais difícil de comunicar. A solidão absoluta que nasce quando o sujeito abandona não apenas as ilusões coletivas, mas também a esperança de ser compreendido. Para Cioran, toda comunicação humana profunda é sustentada por uma mentira tácita compartilhada. As pessoas se entendem porque acreditam nas mesmas ficções fundamentais: sentido, valor, futuro, importância do eu. Quando alguém abandona essas crenças, rompe-se um pacto invisível. O sujeito lúcido passa a habitar um mundo onde a linguagem continua funcionando, mas o significado profundo se perde. Ele fala, mas já não acredita no que diz. Escuta, mas já não confia no que ouve. Essa condição produz uma solidão que não é social, mas ontológica. Não se trata de estar sozinho fisicamente, mas de não habitar mais o mesmo plano de realidade simbólica que os outros. Cioran descreve essa solidão como a consequência inevitável da lucidez. Quem vê demais já não pode retornar à ingenuidade coletiva. Não por orgulho intelectual, mas por impossibilidade estrutural. O sujeito não se sente superior, apenas deslocado. Ele observa os outros se emocionarem, se engajarem, sofrerem e esperarem, e reconhece nesses gestos a mesma necessidade de ilusão que ele próprio já teve. Essa observação não gera desprezo, mas um cansaço profundo. Cioran insiste que a lucidez não concede autoridade moral. O lúcido não tem o direito de acusar os outros por acreditarem. Ele apenas constata que já não consegue mais acreditar junto. Essa incapacidade gera uma ruptura silenciosa com qualquer forma de pertencimento. Família, amizades, comunidades e ideologias perdem densidade. Continuam existindo como estruturas funcionais, mas já não oferecem abrigo existencial. O sujeito permanece nelas como quem ocupa um cenário depois que a peça acabou. Tudo está no lugar, mas o sentido se evaporou. Essa solidão não busca ser resolvida. Qualquer tentativa de reconectar seria uma recaída na mentira. Cioran não oferece técnicas para lidar com essa condição, porque considera que lidar com ela já seria negá-la. A solidão ontológica deve ser suportada, não superada. Ela é o preço da lucidez. Nesse ponto, Cioran diferencia claramente solidão de isolamento emocional. O isolamento ainda deseja companhia. A solidão ontológica já não espera compreensão. O sujeito não se sente incompreendido porque não acredita que exista algo a ser compreendido plenamente. Ele aceita que sua experiência não é transmissível. A linguagem falha porque foi criada para sustentar ilusões compartilhadas, não para comunicar o colapso delas. Essa percepção leva Cioran a uma escrita fragmentada, aforística, corrosiva. Ele escreve não para ensinar,
mas para expelir o excesso de consciência. Escrever torna-se um gesto de sobrevivência, não de comunicação. O leitor não é convocado a entender, mas a reconhecer algo em si mesmo. A solidão do lúcido não é uma pose estética, mas uma condição inevitável. O sujeito não pode voltar atrás sem se trair. Ele sabe demais para fingir menos. Essa solidão também redefine a relação com o amor. Para Cioran, o amor humano é sustentado por projeções, expectativas e ilusões de sentido compartilhado. Quando essas ilusões colapsam, o amor perde sua estrutura simbólica. Isso não significa ausência de afeto, mas ausência de crença. O sujeito pode sentir apego, desejo e ternura, mas não acredita que esses sentimentos o salvem de nada. O amor deixa de ser promessa e passa a ser apenas experiência efêmera. Essa visão torna qualquer relação instável, porque retira dela a função de âncora existencial. O outro deixa de ser porto e passa a ser apenas presença momentânea. Parte 7 do roteiro aprofunda, assim, a consequência social e afetiva da desistência ontológica, uma solidão sem remédio, sem revolta e sem redenção. O sujeito continua entre os outros, mas já não está com eles. Ele atravessa a vida como estrangeiro definitivo, não por escolha, mas porque a lucidez rompeu o último elo possível entre ele e as ilusões que sustentam a convivência humana. A desistência ontológica alcança seu estágio mais cruel e mais honesto, ao revelar a solidão como destino inevitável da lucidez. Para Cioran, não existe pensamento radical sem isolamento radical. Toda consciência que vai até o fim rompe, cedo ou tarde, com o tecido simbólico que mantém os homens unidos. As relações humanas não são sustentadas apenas por afeto, interesse ou convivência, mas por um pacto silencioso de ilusões compartilhadas. As pessoas se reconhecem porque acreditam nas mesmas ficções fundamentais. Que a vida tem algum sentido, que o sofrimento pode ser justificado, que o amor salva, que o futuro compensa, que o eu importa. Quando um indivíduo abandona essas crenças, ele não apenas muda de opinião, ele se desloca para fora do campo comum da experiência humana. A solidão que nasce daí não é psicológica nem social, mas ontológica. O sujeito não está sozinho porque foi abandonado, rejeitado ou incompreendido. Ele está sozinho porque já não habita o mesmo plano de realidade simbólica que os outros. Ele continua falando a mesma língua, participando das mesmas rotinas, cumprindo os mesmos papéis, mas algo essencial se rompeu. As palavras permanecem, mas perderam densidade. Os gestos continuam, mas soam mecânicos. O mundo segue funcionando, mas parece oco. Cioran descreve essa condição como viver entre fantasmas conscientes. Não porque os outros sejam irreais, mas porque vivem animados por crenças que o sujeito lúcido já não consegue sustentar. Essa lucidez não confere superioridade, apenas deslocamento. O indivíduo não se sente melhor do que os outros, apenas incapaz de compartilhar suas ilusões. Ele observa a fé alheia com uma mistura de inveja e fadiga. Inveja porque sabe que a ilusão protege. Fadiga porque já não consegue voltar a ela. Esse ponto é central em Cioran. A lucidez não é uma escolha contínua, é um acontecimento irreversível. Uma vez visto o vazio, não há retorno honesto à ingenuidade. Toda tentativa de reintegração soa como traição intelectual. O sujeito poderia fingir, mas fingir exigiria uma energia que ele já não acredita valer a pena. A solidão ontológica, então, não busca cura. Não há terapia, vínculo ou comunidade capaz de resolver o problema sem reinstalar a mentira. Cioran recusa qualquer forma de reconciliação com o mundo. Reconciliação pressupõe que houve um mal-entendido, quando, na verdade, houve uma revelação. O mundo não enganou o sujeito apenas deixou de se enganar. Essa solidão também redefine a experiência da comunicação.
Falar deixa de ser transmissão de sentido e passa a ser ruído funcional. O sujeito percebe que toda conversa profunda exige crença compartilhada. Sem crença, resta apenas troca de informações ou entretenimento verbal. Por isso Cioran escreve de forma fragmentada, aforística, quase agressiva. Ele não tenta construir sistemas nem convencer ninguém. Escreve para expulsar o excesso de lucidez, não para formar discípulos. A escrita se torna um gesto fisiológico, não pedagógico. O leitor não é convidado a entender, mas a reconhecer algo em si mesmo. Quem não reconhece, rejeita. Quem reconhece, sofre. Essa solidão se intensifica quando o sujeito tenta amar. Para Cioran, o amor humano é uma das ilusões mais potentes contra o vazio. Ele promete fusão, sentido compartilhado, redenção pelo outro. Mas o sujeito que desistiu de si já não consegue acreditar nessa promessa. Ele pode sentir desejo, apego, ternura, mas não projeta salvação. O amor deixa de ser fundamento e se torna episódio. Isso torna qualquer relação instável, porque o outro espera ser mais do que é. Espera ser sentido, âncora, justificativa. O sujeito lúcido não oferece isso, não por crueldade, mas por impossibilidade. Amar sem ilusão é amar sabendo que nada será resolvido. Poucos suportam essa forma de vínculo. A solidão reaparece, não como ausência de pessoas, mas como incapacidade estrutural de fusão. Cioran reconhece que essa condição é quase insuportável, não a glorifica. Ele a descreve como o preço da honestidade extrema. A maioria prefere o auto-engano funcional à lucidez estéril. E ele entende essa escolha. A sociedade só se mantém porque a maioria acredita em algo. A desistência ontológica não é um projeto coletivo nem uma proposta ética universal. É um destino individual, quase acidental, reservado àqueles que não conseguiram mais mentir para si mesmos. A solidão que nasce daí não gera revolta nem orgulho. Gera cansaço. Um cansaço profundo, anterior a qualquer emoção. O sujeito continua entre os outros, mas já não está com eles. Ele participa do mundo como espectador involuntário de uma peça cuja lógica já não aceita. Parte 7, portanto, revela que desistir de si é também desistir da promessa de pertencimento. A lucidez rompe o último abrigo humano. O sujeito permanece vivo, cercado de vozes, rostos e histórias, mas atravessa tudo isso como estrangeiro definitivo, condenado não ao silêncio externo, mas à solidão interior de quem já não compartilha as ilusões que tornam a convivência possível. Émile Cioran, a desistência ontológica, revela seu efeito mais paradoxal. A relação do sujeito com a morte deixa de ser dramática e passa a ser quase indiferente, não por anestesia emocional, mas por exaustão metafísica. Para Cioran, a morte perde o estatuto de solução quando o sentido já foi abandonado em vida. Quem desiste de si não espera libertação no fim, porque não acredita que a existência seja uma prisão a ser aberta. Ela é apenas um erro em andamento. O medo da morte, tão central para religiões e filosofias morais, nasce da crença de que algo precioso será perdido. Mas o sujeito lúcido já não acredita possuir algo precioso no plano metafísico. Ele pode temer a dor, o processo físico do morrer, a degradação do corpo, mas não teme a perda de um sentido que já foi reconhecido como inexistente. Essa postura desmonta o heroísmo trágico e a esperança de redenção final. A morte não é inimiga nem aliada. É apenas um fato biológico que encerra uma sequência de absurdos. Cioran insiste que a obsessão humana pela morte revela, na verdade, o apego desesperado à ilusão de significado. Quem ainda acredita que a vida deve justificar-se, teme o fim como roubo. Quem abandonou essa exigência vê o fim como interrupção neutra. Não há consolo, mas há coerência.
A desistência ontológica, portanto, não conduz ao suicídio como gesto lógico, embora Cioran reflita incessantemente sobre ele. Ele distingue com precisão a ideia do ato. Pensar o suicídio é, para ele, um exercício de lucidez. Cometê-lo é ceder à impaciência. O pensamento da morte voluntária funciona como válvula de alívio metafísico. Saber que se pode sair reduz a angústia de estar preso. Mas a saída não precisa ser usada. Permanecer vivo sem ilusão é mais radical do que morrer por protesto. O suicídio ainda afirma algo, uma recusa, um limite, uma exigência. A desistência de si não exige nada, ela permanece. Essa permanência não é virtude, é inércia consciente. Cioran descreve a vida após a desistência como um prolongamento sem narrativa. Os dias passam sem promessa, os eventos acontecem sem significado acumulativo. E a morte aparece no horizonte como um término, técnico, não como clímax. Essa visão retira da morte seu poder pedagógico. Não há lição final, não há revelação derradeira. A morte não esclarece a vida, apenas a interrompe. Essa lucidez irrita profundamente as filosofias que transformaram a morte em mestra, juíza ou coroamento. Para Cioran, a morte não ensina porque não há o que aprender. O sujeito que desistiu de si não espera sabedoria no fim. Ele sabe que o saber terminou quando a exigência de sentido foi abandonada. Essa postura gera uma estranha serenidade amarga. Não a serenidade do sábio reconciliado, mas a serenidade de quem não discute mais com o inevitável. A morte deixa de ser obsessão porque não promete nada. O sujeito não se prepara espiritualmente, não busca reconciliação, não tenta fechar ciclos. Essas expressões soam vazias diante da lucidez. Não há ciclos, apenas interrupções. Não há fechamento, apenas cessação. A vida não é uma narrativa que pede conclusão. É um fluxo sem enredo. Cioran afirma que a consciência humana adoece ao tentar narrativizar o que é puramente contingente. A desistência ontológica cura essa doença ao custo de toda esperança. O sujeito passa a conviver com a ideia de morte como convive com o tédio, a dor e o cansaço, como dados. Não há urgência para morrer, nem urgência para viver. O tempo perde dramaticidade. Cada dia é apenas mais um. Isso não elimina o sofrimento, mas elimina a teatralidade do sofrimento. A morte, nesse contexto, não assusta porque não resolve. O sujeito não projeta no fim uma justiça que o mundo negou. Ele sabe que não haverá acerto de contas. Essa ausência de expectativa é o que torna a relação com a morte paradoxalmente leve e pesada ao mesmo tempo. Leve porque não carrega promessa, pesada porque não oferece saída simbólica. Parte 8, assim, aprofunda a compreensão de que desistir de si não culmina na morte como libertação, mas na vida como prolongamento sem ilusão. O sujeito permanece vivo não por esperança, não por medo, não por fé, mas porque nada o convence a fazer o contrário. A morte está lá, disponível, mas já não é resposta. E quando a resposta deixa de existir, a pergunta também se dissolve. A desistência ontológica chega ao ponto em que o sujeito precisa lidar com a última tentação que resta após a queda de todas as ilusões. A tentação de transformar a própria lucidez em identidade. Cioran alerta que até mesmo o colapso do eu pode ser apropriado pelo ego como nova forma de vaidade. O indivíduo que percebe o vazio corre o risco de se definir como aquele que viu, aquele que entendeu, aquele que não se engana. Esse movimento é sutil e perigoso, porque reinstala uma estrutura identitária justamente onde ela havia sido dissolvida. Para Cioran, não basta abandonar o sentido, é preciso abandonar também o orgulho de tê-lo abandonado. Caso contrário, a lucidez se converte em mais uma narrativa narcísica. O eu
mesmo em ruínas, tenta se reerguer como testemunha privilegiada do absurdo. A desistência ontológica exige um passo ainda mais radical: desistir de ser alguém que desistiu. Isso significa aceitar que a própria lucidez não confere estatuto especial, missão crítica ou superioridade existencial. Ela não transforma o sujeito em juiz do mundo, nem em portador de verdade amarga. Ela apenas o priva de ilusões. Cioran insiste que toda identidade é uma forma de defesa contra o nada. Mesmo a identidade do nihilista, do cético ou do lúcido pode funcionar como abrigo simbólico. Por isso ele escreve de maneira fragmentária, contraditória, instável. Não quer oferecer uma posição estável a partir da qual o leitor possa se definir. Cada aforismo desmonta o anterior. Cada afirmação contém sua própria negação. Esse estilo não é estético, é ético. Serve para impedir a cristalização de um eu filosófico. A desistência de si, levada até o fim, dissolve inclusive a figura do pensador que observa. O sujeito deixa de se perceber como centro reflexivo e passa a se experimentar como fluxo descontínuo de estados, pensamentos e sensações sem proprietário fixo. Não há eu que pense. Há pensamentos que acontecem. Não há eu que sofra. Há sofrimento que atravessa um organismo consciente. Essa despersonalização não é patológica. É consequência lógica da lucidez extrema. Cioran vê na personalização excessiva da experiência uma das raízes do sofrimento humano. Quando tudo é vivido como meu, minha dor, minha história, meu fracasso, a existência se torna insuportável. A desistência ontológica afrouxa essa posse. O sujeito ainda sente, mas sente sem anexar identidade. A dor acontece, mas não constrói personagem. O fracasso ocorre, mas não define biografia. Essa postura gera uma forma rara de anonimato interior. O indivíduo não busca reconhecimento, porque já não acredita que haja algo a ser reconhecido. Não busca autenticidade, porque já não acredita em essência. Não busca coerência, porque já não acredita em unidade. Vive em estado de dispersão lúcida. Essa dispersão não é caos emocional, mas recusa da forma fixa. Cioran afirma que a vida se torna mais suportável quando deixamos de exigir dela uma narrativa pessoal consistente. O eu é uma tirania sutil que obriga tudo a se alinhar a uma história. Abandonar o eu é abandonar a história. Sem história, os eventos perdem peso simbólico. Eles acontecem e passam. Não deixam rastro existencial. Isso não elimina o sofrimento, mas elimina sua dramatização. Outro aspecto central dessa parte é a relação com a ironia. Para Cioran, a ironia é a última defesa contra a recaída na seriedade metafísica. Levar a si mesmo a sério é sempre um erro. A ironia corrói qualquer tentativa de absolutização, inclusive da própria filosofia. O sujeito lúcido desenvolve uma ironia amarga, não como escudo social, mas como mecanismo de higiene mental. Ele desconfia de tudo que se apresenta como definitivo, inclusive de suas próprias conclusões. Essa desconfiança impede a cristalização de dogmas pessoais. A desistência ontológica não se transforma em doutrina, permanece como atitude instável. Cioran rejeita a ideia de transmissão da lucidez como ensinamento. Não há método para abandonar o eu. Há apenas encontros acidentais com o vazio. Quem não os teve, não os terá por persuasão. Quem os teve, não pode revertê-los. Parte 9, portanto, aprofunda a dimensão mais rara da desistência. Não transformar a lucidez em identidade. Não fazer do colapso um novo abrigo simbólico. O sujeito permanece sem centro, sem papel e sem nome metafísico. Ele não é o lúcido, o nihilista ou o desperto. Ele é apenas alguém que continua existindo depois que todas as justificativas foram abandonadas, inclusive a justificativa de ter abandonado.
A desistência ontológica chega ao seu ponto mais silencioso e definitivo, onde já não há tensão, revolta ou mesmo dramaticidade filosófica. Apenas a continuidade nua da existência após o colapso de todas as justificativas. Cioran não encerra seu pensamento com uma conclusão, porque concluir seria impor uma forma final a algo que ele insiste em manter aberto, corroído, inacabado. O sujeito que desistiu de si não chega a um estado superior, não alcança a sabedoria, não conquista a paz interior. Ele apenas continua, e esse continuar não carrega esperança, nem desespero. Carrega apenas o peso neutro da duração. A vida, despojada de sentido, torna-se um fenômeno puramente factual. O indivíduo acorda, atravessa o dia, adormece, não porque acredita em algo, mas porque o organismo persiste. Cioran vê nessa persistência sem crença a forma mais extrema de honestidade existencial. Não há mais perguntas fundamentais, porque as perguntas pressupunham que existia uma resposta possível. Quando essa pressuposição cai, o questionamento também se dissolve. O sujeito não pergunta mais por que viver, nem por que não morrer. Ambas as perguntas soam igualmente vazias. Viver e morrer tornam-se eventos equivalentes em dignidade metafísica. Nenhum deles justifica o outro. A desistência ontológica não leva a um equilíbrio, mas a uma suspensão. O indivíduo permanece em estado de vigília amarga, consciente demais para se enganar, cansado demais para se revoltar. Essa condição não é transmitida, não é ensinável, não é desejável como ideal. É um efeito colateral da lucidez extrema. Cioran não propõe que todos cheguem a esse ponto. Ele apenas descreve o que acontece quando alguém chega. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda irreversivelmente. As instituições seguem funcionando. Os discursos seguem circulando, as promessas seguem sendo feitas, mas o sujeito já não responde a nenhuma delas. Ele não combate, não denuncia, não tenta despertar ninguém. Qualquer tentativa de despertar o outro seria uma forma disfarçada de esperança, e a esperança já foi abandonada. O sujeito lúcido não se sente responsável por salvar ou destruir nada. Ele não acredita que sua lucidez tenha valor coletivo. Ela é apenas sua. E mesmo essa posse é frágil. A desistência ontológica culmina na renúncia final à importância de si mesmo. O indivíduo não se vê mais como alguém que viveu algo excepcional. Ele se vê como um acidente consciente entre bilhões de acidentes semelhantes. Essa percepção não o humilha nem o exalta, apenas o reduz. Cioran insiste que essa redução é libertadora justamente porque elimina a carga excessiva que o humano colocou sobre si. Não é preciso ser alguém, realizar algo, deixar marca. A exigência de importância foi uma violência simbólica imposta à existência. Ao abandoná-la, o sujeito se torna leve de um modo sombrio. Ele já não carrega a obrigação de justificar sua presença no mundo. Vive como quem ocupa um espaço provisório sem reivindicação. Essa postura redefine até mesmo a ideia de fracasso. Fracassar só é possível quando havia um objetivo. Sem objetivo, não há fracasso, apenas variação de estados. O sujeito que desistiu de si não se vê como derrotado, porque não reconhece o jogo. Ele também não se vê como vencedor, porque nunca competiu. Essa neutralidade radical é o ponto final da filosofia cioraniana. Não há reconciliação com o mundo, mas também não há guerra. A coexistência indiferente. O mundo continua sendo um lugar de sofrimento, absurdo e repetição, mas já não exige reação. Cioran não romantiza essa condição. Ele a descreve como árida, estéril e muitas vezes insuportável. Mas insiste que ela é preferível à mentira reconfortante. A verdade, mesmo quando não salva,
ainda vale mais do que a ilusão que salva à custa da lucidez. O sujeito que chega a esse ponto não se torna exemplo nem advertência. Ele simplesmente existe à margem das narrativas humanas. Sua vida não ensina nada, não inspira nada, não conduz nada. E exatamente por isso ela é honesta. Parte 10 encerra o roteiro sem fechamento, porque o pensamento de Cioran não fecha. Ele permanece aberto como ferida que não cicatriza. A desistência ontológica não oferece saída, mas encerra a busca por saídas. O sujeito permanece vivo, não por esperança, não por medo, não por fé, mas porque nada o convence a fazer o contrário. E nesse permanecer sem justificativa, sem promessa e sem ilusão, ele atinge o grau máximo de lucidez possível ao humano. Viver sem mentir para si mesmo, mesmo quando a verdade não oferece absolutamente nada em troca.